Olá a todos, como é que vocês estão? Eu chamo-me Cláudia Jacias e sou uma das administradoras do canal Ciência no Ponto. Então, como eu prometi, hoje nós estaremos tendo o nosso vídeo, de Visual G, onde eu estarei explicando para vocês praticamente algumas funções básicas, do Visual G. Vamos fazer algumas recapitulações, daquilo que vocês viram, com o professor Albino e talvez comigo na aula que eu fiz acerca de algoritmos, as primeiras aulas. E as aulas que eu irei gravar hoje praticamente estarão divididas, no sentido de primeira parte vão ser as bases. Depois da gente já ter as bases, é quando eu já ir para estruturas de condição, estruturas de repetição, mas agora de momento serão as bases. Vou já apresentar o Visual G primeiro, nestes primeiros minutos. Então, como vocês podem ver, o meu Visual G está um pouquinho diferente. Não sei se vocês conseguiram notar, mas em termos de cores, o meu Visual G está muito diferente. Por quê? O que eu fiz? No Visual G tem essa função, de manutenção. Então vocês podem vir para aqui, manutenção, configurações, e depois escolherem as cores que vocês querem para cada sítio. Eu irei mudar talvez a cor dos comentários, porque eu acho que não está muito visível para vocês aí em casa. Então, vou colocar aqui verde para os comentários e voilà, ficou assim. Então, vou já apresentar algumas funções também, Temos aqui a parte do arquivo, Quando vocês clicam no arquivo, tem que criar novo arquivo. Mas se não quiserem vir clicar aqui, também podem sempre escrever Ctrl+N. Depois tem aqui abrir arquivo, caso vocês já tenham um arquivo antigo, vocês queiram abrir, aqui salvar e aqui salvar como. Vamos dizer que vocês querem trocar o nome do vosso arquivo, Então tem aqui salvar como e aqui imprimir, sair. Mas as que nós estaremos a usar mais será o criar novo arquivo e o salvar, Aqui temos já a função, editar. Aqui na função editar tem indentação. Eu vou vos explicar o que é indentação. Desculpe o meu português, Ok, quando a gente escreve um programa, é importante que o programa esteja alinhado. Quando a gente for estudar estruturas de condição, estruturas de repetição, vocês vão perceber que se o programa não estiver alinhado da forma correta, então o programa, consequentemente, não irá ser executado da forma correta. Então, indentação seria, em termos miúdos, a gente organizar, a gente meio que deixar um espaço em cada instrução que é feita, para destacar que essa instrução pertence a um bloco de código, que eu acho que compliquei, mas nos exemplos que eu estaria a dar aqui, no futuro, eu estaria a vos explicar bem em que consiste essa indentação e quais basicamente seriam as consequências se a gente não obedecer a essa indentação. Então, depois temos aqui no Run, rodar o programa, Então, a gente vai rodar o algoritmo, ou se quiserem, podem escrever F9. Este aqui é rodar passo a passo. Eu irei usar também essa de rodar passo a passo para vos explicar o que cada instrução que a gente for escrever, cada linha de código que a gente for escrever no programa faz. Porque o Visual G, ele executa instruções linha por linha, ok? Aqui no bloco do início. Linha por linha significa que se eu tenho uma instrução na linha 8, outra na linha 9, outra na linha 10, o Visual G ele irá executar a partir da linha 8 até a linha 10, ok? Então, depois, eu acho que essas aqui não são muito importantes, então não vou levar mais minutos de vídeo para explicar isto, ok? Exportar para a linguagem Pascal. Não é útil, nós queremos aprender Visual G, então não é lá muito útil. E aqui na manutenção tem a parte das configurações, da calculadora e do calendário. Aqui é Help, caso vocês não tenham alguma dificuldade ou queiram aprender mais sobre alguma coisa que esteja aqui no Visual G, também tem essa parte do Help, Ok, vamos a isso. Um dos nossos seguidores disse que ele tem dificuldades na parte de declaração de variáveis. Guys, eu primeiro vou vos explicar o que é uma variável antes de eu começar o programa. Uma variável seria basicamente um espaço na memória. Pensem numa variável como uma caixa,
né? Uma caixa tem um espaço e numa caixa a gente mete algo. Então, uma variável seria basicamente onde a gente insere a data. Data não, meu Deus. Os nossos dados. Seria onde a gente insere os nossos dados numa variável, ok? Então, tendo isso já definido de forma simples, cá no Visual G, vocês conseguem perceber que na linha 1 nós temos algoritmo e nome. Aqui é onde a gente define o nome do nosso algoritmo ou programa, né? Então, eu de colocar aqui primeiro programa, né? Depois, aqui é onde a gente declara variáveis, ok? Para quem não sabe, estas partes aqui, né? Este algoritmo, var, início e final do código, eles estão para delimitar o programa, dizer que a partir daqui até aqui, na linha 6, a partir da linha 3 até a linha 6, só se estará a declarar variáveis. E a partir daqui, da linha 7 até a linha 10, só se estará praticamente a dar-se as instruções do que o nosso programa fará. E quando se tem final do algoritmo, praticamente significa que aqui, depois da linha 11, no caso, não se faz mais nada, ok? O programa para de executar, porque a gente sabe que se a gente quer começar uma dada tarefa, tem que ter um ponto de início e um ponto de chegada. Então, este aqui, o final do algoritmo, é o nosso ponto de chegada. Então, vamos a isso. Eu vou aqui primeiro vamos estar a declarar algumas variáveis, né? Ok, as variáveis no Visual G têm tipos de dados, no caso, ok? Então, existem diferentes tipos de dados, como o caso de caractere. Caractere é para letras, é para palavras, é para frases, ok? Para além do tipo de dado caractere, nós também temos para a parte dos números, temos o inteiro, temos o decimal e temos o real, ok? Então, para casos em que vocês sabem que a variável tem que armazenar números inteiros, usem inteiro. Mas se vocês não têm lá muita certeza se vai ser inteiro ou decimal, usem real. E se vocês sabem que, obviamente, o resultado será decimal, então usem decimal. Para além desse tipo, né, de dado, nós também temos o dado lógico, ok? Dado lógico, o que seria? Quando a gente for a ver estruturas de condição, estruturas de repetição, ou ou funções como escolha, vocês irão perceber que precisamos, para poder se executar uma instrução, o comando que estiver lá dentro tem que ser verdadeiro, ok? Então, um dado lógico seria aquele que só pode ser verdadeiro ou falso. That's basically this. Esses são os tipos de dados principais que a gente estará usando, ok? Então, tendo essa base, vamos cá criar um programa que faz o quê? Que faz a impressão de dados de um estudante. Vamos aqui, um estudante tem o quê? Um estudante tem nome. E nós sabemos que o nome de um estudante tem que ser, o nome de um estudante é uma frase, né? E então tem que ser de que tipo? Tem que ser do tipo caractere. Então a gente vai escrever aqui, caractere. E, ok, antes de mais nada, para a gente estar a declarar variáveis, nós vamos ter o quê? Variável, essa é a estrutura, né? Variável, depois 2 pontos e tipo de dados. É praticamente isso. Então, temos o nome do estudante que é do tipo caractere. Um estudante tem mais o quê? Tem idade. Então, idade, 2 pontos, tem que ser, sabemos que é inteiro. Então, vamos usar aqui, inteiro. Para além de idade, um estudante tem o que mais? Um estudante tem o quê? Endereço, né? Endereço. Sabemos que também é do tipo caractere. Ok. Então, com isso, nós declaramos as primeiras variáveis do nosso programa. Nome, idade e endereço são as primeiras variáveis daqui do nosso programa, ok? Então, eu vou vos explicar dois comandos muito úteis que serão muito utilizados no futuro, ok? Então, nós temos o primeiro comando que é o comando escreva.
né? Deixa lá eu colocar aqui essas duas barras para comentar. O comando escreva é aquele comando cuja função é de imprimir, né? Imprimir dados ou informação, dados ou uma dada informação na tela, ok? Para além do comando escreva, temos um outro que é o comando escreval. Ok, conforme a gente for usar esses comandos, vocês vão perceber que quando a gente coloca o comando escreva, os dados, né, os comandos, eles são imprimidos na mesma linha. Então, o comando escreval é simplesmente para a gente saltar uma linha, né? Ter uma instrução na primeira linha. Então, para a segunda instrução não ser feita ainda na primeira linha, ser executada na segunda linha, né? Ser imprimida a informação na segunda linha, a gente usa o quê? O comando escreval. Então, este também é utilizado para imprimir, vamos assim dizer, imprimir informação. Porém, este salta, será que salta é o correto? Salta uma linha, meu Deus. Ok, e também temos o comando leia. Ok, o comando leia é praticamente aquilo que permite com que os nossos usuários insiram dados, ok? Inserir dados. Ok, esses são os comandos básicos que estaremos aqui a usar hoje. Então vamos já a isso. Um programa que faz a impressão dos dados de um estudante. Então o que é que a gente vai fazer? Nós não sabemos qual é o nome, não sabemos qual é a idade, não sabemos qual é o endereço também desse estudante. Então nós iremos pedir ao usuário para que insira o seu nome, para que insira a sua idade e que insira também o seu endereço. E conforme a gente for a pedir e ele for a inserir, os dados serão armazenados na respectiva variável. Vamos dizer assim, que a gente pediu para que o usuário inserisse o seu nome, né? Então, o dado que o usuário for a inserir, vamos dizer que o nome do usuário é Carolina, ou Carla, né? Carla, será armazenado na variável nome, ok? Porque quando a gente for a escrever esse comando leia, vai ser leia e depois entre parênteses curvos o nome. Então significa que o dado que for a ser inserido irá pertencer aqui ao comando, irá entrar dentro da variável o que? Nome, ok? Então vamos a isso. Estou out of battery, ok? Vamos lá aqui. Primeira instrução, pedido 1, né? Vou colocar aqui. Pedido 1. Inserir o nome. Ok, então a gente vai usar o comando escreval ou escreva, né? Vamos usar escreva aqui. E vamos dizer o que? Insira o seu nome. Ok? Insira o seu nome. Então, depois nós vamos usar o que? Leia. E dentro do leia vai estar que variável? Tem que estar a variável nome, para que aquilo que o usuário for a escrever entre dentro desta variável aqui. Mas imaginemos que ao invés de nome eu escrevo endereço. O que o usuário for a escrever vai, ao invés de estar na variável nome, vai estar na variável o quê? Endereço. Então muita atenção nessa hora, ok? Então pedido 2, inserir a sua idade. Então, escreval, né? Vou colocar escreval para a instrução não estar na mesma linha. Escreval, insira, ok, deixa eu pôr aqui, escreva, deixa eu pôr aqui, insira a sua idade, ok. Então, depois leia e idade. Ok? E depois pedido 3. Pedido 3. Inserir o seu endereço. Então, escreva. Insira o seu endereço. Em condições normais, eu estaria só a fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas como estou aqui convosco, é para a gente ganhar aquela prática, né, de mexer no computador. Então eu preciso escrever tudo
à mão mesmo, endereço. Então, tendo já esses dados armazenados nas suas respectivas variáveis, idade e endereço, a gente agora vai imprimir os dados desse estudante. Ok, pedido 4, impressão. Então, a gente vai usar aqui, escreval, o nome da aluna é, ok? Depois nome. Depois, o nome da aluna é, vírgula, a sua idade é, depois, vírgula, idade, ok? Depois, e mora no bairro, ok? De, ok? Vírgula, endereço, vírgula, ponto. Ok? Fechamos aqui. Ok. Deixa eu explicar para vocês o que é isto que está a ser, o que é isto que está dentro dessas aspas. Isto que está dentro dessas aspas é basicamente uma informação. Do jeito que a gente escreve dentro das aspas é do jeito que irá aparecer quando a gente for a rodar o nosso programa, ok? Então, aqui também ter muito cuidado nessa hora quando a gente for a colocar uma informação dentro das aspas. E a gente coloca vírgula, porque as informações de nome, idade e endereço foram salvas nas variáveis, ok? Então, isto em programação chama-se concatenação. Quando a gente praticamente usa, vamos dizer, tipos de dados, quando a gente agrupa, o termo correto é quando a gente agrupa diferentes tipos de dados. No caso aqui, temos um dado do tipo inteiro, um dado do tipo caractere, e não somente diferentes tipos de dados, mas mesmo tipo de dados. Vamos dizer que eu tivesse tirado esse idade, só tivesse nome e endereço que são do tipo caractere, e esses praticamente aqui também, vamos dizer que isso também são caracteres, né? No caso, isso também seria a concatenação, porque concatenação significa agrupamento, né? Praticamente de agrupamento de dados, né? Então, that's basically this. Então, vamos lá cá rodar o programa. Eu vou rodar convosco primeiro passo a passo para vocês entenderem o que cada instrução faz. Ok, primeiro vamos salvar o programa. Para salvar o programa é Ctrl S, né? Então, primeiro o programa, vamos aqui salvar. E depois, agora vamos rodar passo a passo. Vamos a isso. Ok. Não me decepcione. O que se passa? Uou! Console, o modo... Uou. Ok, alguma coisa não tá bom. Ok, vamos rodar o algoritmo. Insira o nome. Clyda. Não vou dar meu nome completo. Maria Joana de Silva. Ok. Eu estou a escrever muitos caracteres aqui, né? Muitas palavras, que é para vocês perceberem que o tipo de dado do caractere ele também aceita frases, ok? Então, idade. Muita atenção, quando vocês forem a usar uma variável do tipo inteiro, decimal ou real, vocês têm que ter em consideração que isso só aceita números, e números consoante o tipo de dado que vocês inseriram ali. Então, se por exemplo eu coloco K, que é uma letra, ok, depois aqui no meu endereço eu venho colocar, vamos assim dizer, Mafalala, então vai haver um problema. Wait, ok, vai haver um problema. Vamos lá aqui terminar, dizem que há um problema na minha linha 37. Vamos lá ver o que se passa aqui na linha 37. O nome é, dizem que o problema é aqui. Vamos lá corrigir juntos. Eu acho que já deu para vocês verem, né? Então, e a idade e mora no endereço, vírgula, ok? Vamos lá rodar de novo, rodar o algoritmo. Inserir o nome é Joana, vamos aqui, né? Joana.
inserir a idade, 14 anos, endereço, Malala, né? Malawi. Então, vocês conseguem ver que foi impresso aqui. O nome da aluna é Joana, a sua idade é 14 e mora no bairro de Malawi, embora que Malawi não é um bairro, pronto, né? Então, vamos aqui a parte Vamos aqui a parte aquilo que eu queria vos explicar quando a gente insere dados de forma errada. Insira nome, vamos assim, Keila. Idade, eu queria colocar aqui capa para vos mostrar, né? E endereço, vamos colocar o quê? Machixe. Então, vocês já devem ver que quando a gente for imprimir os dados, aqui na idade aparece 0, porque vocês praticamente não colocaram vamos assim dizer, a informação, um dado correto, né? Consoante o tipo de dado, tem que ser um número e um número inteiro, mas vocês colocaram uma letra. Então, é por isso que o programa vai colocar uma variável. Em inglês, nós chamamos de garbage value, ou uma variável do lixo, entre aspas, né? É aquilo que o programa vai colocar ali naquela variável ali, porque vocês não fizeram a declaração. Em outros casos, pode até não ser 0. Em outras linguagens de programação, são valores muito random mesmo, valores muito aleatórios. Então, pode acontecer isso também. Então, muita atenção na hora em que vocês forem a colocar o tipo de dado. Então, com isso, concluímos o primeiro vídeo, guys. Muito obrigada por terem assistido. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em dizer aí nos comentários, que eu estarei feliz em vos esclarecer. Um beijinho, abraço e que Deus vos abençoe. Tchauzinho! E nos vemos na parte 2.